Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast IldaCast, episódio aqui do Colégio Hilda Monteiro, podcast. Meu nome é Gustavo e hoje nós estamos aqui para mais um episódio, dessa vez com a professora Renata, que é a professora aqui do Colégio Hilda Monteiro. Ela é professora de português, inglês e redação e hoje ela é a nossa convidada para um bate-papo especial. Professora, gostaria que você se apresentasse primeiro para a sua audiência, Ok. para os meninos. Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Renata, né? Muitos dessa audiência vão me conhecer. Sou professora aqui no Colégio Hilda Monteiro desde 2023 e eu sou gaúcha, né? Eu vim lá do Rio Grande do Sul, vai fazer 4 anos esse ano que eu tô aqui. E como o Gustavo falou, eu sou professora de língua portuguesa, inglês e redação. E as disciplinas que eu estou trabalhando esse ano é inglês e redação. Professora, eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, como você percebeu que queria ser professora, quando você começou a ensinar e como você veio parar aqui no Nordeste também. Sair do Rio Grande do Sul para o Nordeste é uma mudança um pouco grande, digamos. É, que eu não Aham. imaginava que ia acontecer, né? Muito bem. É, como eu disse, eu sou gaúcha. Eu nasci lá no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade bem pequenininha, de 13 mil habitantes hoje, né? E eu morava no interior. Então, eu sempre estudei todo o meu ensino fundamental nas antigas séries, né? Que hoje agora são anos, mas na minha época eram séries. Eu estudei todo o meu ensino fundamental numa escola lá no interior, bem pertinho da minha casa. E para mim, a escola teve uma importância muito grande na minha vida, na minha socialização, na aprendizagem da leitura, né? Então, eu sempre tive a escola como algo fundamental do meu dia a dia. E eu gostava de ir para a escola. Para mim era importante ir para a escola. Eu era muito feliz indo para a escola. Então, não era só o lugar onde eu tinha obrigação de ir, eu gostava de ir. E eu tinha muitos amigos, eu gostava das professoras, e como era perto da minha casa, também tinha aquela coisa de, ai, os professores conhecem meus pais, e todo mundo é próximo. Então eu cresci, assim, a minha infância e a minha adolescência, pré-adolescência, foi muito relacionada com a escola, né, e com o local onde eu morava. Então eu já estava nutrindo um sentimento que posteriormente se tornaria um sentimento voltado para a profissão com a escola. Tanto é que eu queria muito ser professora de escola, não professora de cursinho de idioma, por exemplo, né? Eu me via na escola. E aí, quando eu fui para o ensino médio, eu tive uma reviravolta na questão de qual disciplina eu gostava mais. No ensino fundamental, eu gostava de biologia. E eu já imaginava, gente, eu vou ser cientista, eu vou investigar os animais. E teve uma época assim que eu ia na horta da minha mãe, pegava as joaninhas e colocava numas caixinhas. Aí no outro dia eu ia lá, ela estava morta, mas eu achava que ela ia estar viva. Então era o início de uma cientista. Mas quando eu fui para o ensino médio, eu me encantei pela literatura. Apesar de que depois eu vou falar, né, mais sobre a leitura, eu não era uma grande leitora, né? Eu não lia muitos livros, eu não lia rápido, eu não era a devoradora de livros, mas eu me encantei pelas aulas de literatura. E, e aí eu entendi que, na verdade, eu gostava mais da linguagem do que das ciências biológicas, digamos assim. E eu me entendi que eu me apaixonei totalmente por português, por inglês, por espanhol, por literatura e que a minha área era área de linguagens. E eu gostava de ensinar. Ah, então desde cedo você já viu que queria ser professora, já Sim. percebeu isso, não teve aquela, eu entrei aqui porque era o que tinha, eu É, queria ser não, outra não, coisa. não. Eu, Não, eu não fiz ah, letras na faculdade porque eu não passei em medicina ou engenharia. Eu queria fazer letras e eu queria ser professora. E eu tive essa certeza no ensino médio, né? Porque eu me inspirava muito nas minhas professoras de linguagem. E eu tinha prazer em estudar linguagem, em falar sobre linguagem. E eu sou muito comunicativa, então eu acho que isso agrega, né, para essa parte de me comunicar com as pessoas e explicar alguma coisa que talvez ela ainda não saiba. Então, eu me identifiquei também com o profissional
de ensina, o que ensina, né? Então, o professor aí eu É. concluí, vou fazer letras. Sim, professora, voltando lá pro início, você disse que desde pequena já gostava da escola, do ambiente escolar. Sim, Mas quando você fala assim, é porque você gostava de estudar e sim, estar em um ambiente escolar, ou era a questão de ir lá encontrar com os meninos, com as amizades? Porque também. tem muito dessa também do. Às vezes a pessoa, a gente sente falta da escola, mas não é exatamente de Uhum, estudar, mas uhum. sim das experiências, das pessoas que a gente conheceu lá. Então, nesse início, quando você percebeu gostar da escola, era de estudar e das amizades, ou um dos Sim, dois ou os dois? era de tudo, né? Eu Uhum. gostava das amizades, era um lugar que eu ia encontrar os meus amigos, e claro que a gente também, na escola, tá se conhecendo enquanto pessoa, né? Então, a gente se aproxima de algumas pessoas, se distancia de outras, a gente cria um grupo que é parecido com a gente. E o meu grupo era um grupo de colegas que gostavam também de estudar. Mas eu gostava da escola porque eu gostava de estudar. Eu gostava de aprender, de descobrir uma coisa nova. Porque como eu morava no interior, era uma época que não tinha internet, na minha casa não tinha TV a cabo, então era um lugar um pouco restrito. Os meus pais não eram pais leitores, então assim, não era um ambiente muito acadêmico na minha casa. Mas eu tinha muito interesse, eu era muito curiosa. Então, eu gostava de ir na escola porque eu aprendia, eu tinha um prazer em aprender. Eu era bem nerd, tá? Eu não Uhum. gostava de tirar nota ruim, eu estudava muito, só que não era algo que eu fazia obrigada. Eu queria fazer. Assim, parece que é mentira, né? Tipo, tô inventando aqui, porque é minha área, enfim, mas eu realmente gostava. Eu adorava. Eu, às vezes, assistia de madrugada um programa, depois todo mundo dormia, que era o momento que eu podia assistir a TV sozinha, porque só tinha uma TV na minha casa, então a gente tinha que dividir, né? Às vezes, eu levantava de madrugada para assistir um programa do Carl Sagan. O, Físico, né? é, Não, é astrônomo, acho que ele é da área da astronomia, isso, parece. que falava do universo, que falava dos planetas. Ele é super famoso, né? Escreveu livros. E eu era fascinada por aquilo. E não era bem a minha área, né? Mas era numa época que eu era fascinada por tudo. Tudo me interessava. Eu até escrevia, assim, algumas agendinhas, né, da época de infância e de adolescência, quais professores eu gosto mais. E eu não conseguia dizer qual eu gostava mais. Aí eu comecei a listar. Gosto da fulana por causa disso. Gosto da ciclana por causa daquilo. Eu gostava de tudo na escola. Eu adorava ir para a escola. Então era algo amor ao conhecimento mesmo, bem Não genuíno. foi, não foi algo que sua família te obrigava a Não, estudar, foi algo que você fez por gosto, então. sim, até tinha gente que falava isso, ai, a tua mãe, né, pega muito no teu pé. Não, nunca, jamais eu fui cobrada pela minha família de, ai, fazer os deveres de casa todos os dias, ou estudar para as provas. Isso era uma coisa natural. Para mim era óbvio que eu teria que estudar, porque eu teria que saber, porque ia ter uma prova. E quando você iniciou sua carreira de professora, por exemplo, quais eram as expectativas que você tinha com a carreira de professora? E uma vez que você virou professora, qual foi a diferença, assim, É, entre antes de, muitas porque uma coisas. coisa é você imaginar ser algo, outra coisa é É, você ser algo. é. Então, como é que foi esse choque de realidade? Eu entrei na faculdade de letras e eu tive um susto, assim, no começo, porque eu achei que seria uma coisa, né? A gente sempre vai com uma expectativa, e é um curso, pelo menos na minha universidade, foi bastante teórico. Eu amei essa parte, porque eu descobri áreas dentro das letras que eu não fazia ideia, né? Eu descobri que é um oceano, e eu tinha só olhado assim da janela do ônibus aquele mar, e aí quando eu fui para a faculdade eu realmente estava começando a adentrar. E aí eu vi que era muito teórico, tinha muitas áreas, eu poderia pesquisar literatura, eu poderia pesquisar gramática, eu poderia pesquisar muitas coisas. E eu vi que não ia ser tão simples me tornar professora, porque a faculdade de letras também me tornou uma, digamos, uma estudiosa da linguagem, mas nem tanto professora. Então, as disciplinas que eu fui lá estudar a área da licenciatura, né, do ensinar, da pedagogia, foi algo que ficou mais para o final do curso. E eu senti que, meu Deus, eu acho que eu não estou tão preparada assim, né? Dá um medinho. E aí
esse processo foi um pouco amenizado, né? Eu me senti mais preparada porque tem os estágios, a gente faz estágio nas escolas, e fiz PIBID, que foi uma coisa maravilhosa, né? A iniciação à docência, com as bolsas, mas eu tinha uma expectativa que ia dar mais certo, eu ia conseguir controlar mais as coisas, do que agora, né, na vida real. Lá na faculdade é muito um laboratório ainda, né, da sala de aula. Então, se dá errado alguma coisa, você consegue consertar. No outro dia você vai lá e conserta, porque você ainda está aprendendo. Ou vai lá e fala com a orientadora, olha, não deu certo isso, e agora acabou-se o mundo. Não, venha cá, olha, pode fazer assim, pode fazer assado. E aqui, na vida real, depois que eu me tornei professora, eu vi que muitas coisas não vão dar tão certo, algumas coisas eu não vou conseguir fazer, e isso é um pouco frustrante no começo, né? Eu ainda me considero uma professora início de carreira, né? E isso é um pouco duro de aprender, mas é necessário, porque É, a realidade é um pouco aí diferente, você né? tem que se adaptar à realidade, né? Tem que se O adaptar à que a escola realidade. oferece, o próprio contexto. Cada escola tem uma estrutura diferente, né, também. Sim. Uma coisa interessante nessa fala tem muito, também tô na universidade percebo muito isso. Às vezes, quando a gente fala de professor, o conceito de professor é um facilitador de aprendizagem, né? Uhum. Às vezes, você até tem um conhecimento, mas para ser professor você tem que ter mais do que o conhecimento, tem que Sim. saber passar esse conhecimento para o aluno. Uhum. Porque tem muitas pessoas que são realmente dominam o assunto, só Uhum. que na hora de ensinar sente dificuldade, porque você está fazendo com que outra pessoa aprenda aquele conteúdo que você está passando. Aí, tipo, eu entrei no PIBID também e Uhum. percebi esse choque de realidade. Opa, uma coisa é eu fazer uma prova e saber responder a prova. Outra coisa é eu Sim. pegar esse conhecimento e estar dentro de uma sala de aula e transmitir isso para o aluno de modo que o aluno entenda e de modo que ele também aprenda. Isso já É. é uma habilidade que o professor tem que ter, no caso. Falando sobre, eu acho que você já falou um pouco sua vida na universidade, qual o Uhum. nome da sua universidade também, por curiosidade. Eu estudei na UFSM, é a Federal de Santa Maria, que é lá no interior do Rio Grande do Sul. Não é a universidade da capital. A UFSM foi a primeira universidade numa cidade de interior, que não fosse numa capital. Então é a primeira, né? E eu estudei lá porque alguns professores no ensino médio fizeram propaganda de diferentes vestibulares, que na época que eu entrei na faculdade, eu não entrei pelo Enem, eu fiz os vestibulares das universidades, e aí falaram dessa UFSM. E o vestibular dela era diferente das outras, era um vestibular seriado. A gente fez uma prova no primeiro ano, uma no segundo e uma no terceiro. E aí só depois disso é que saía a nota final. Então eu fiz esse processo seriado. Eu lembro que no primeiro ano toda a minha turma fez, no segundo só alguns e no terceiro eu e mais uma menina só que fizeram. Então eu já acho que eu já sabia que o meu destino era ir para Santa Maria e estudar lá. Aí eu fui para Santa Maria. Santa Maria. Uhum. Aí você disse que chegou aqui no Nordeste há 3 anos. É Vai isso? fazer Vai 4 fazer agora. 4 agora? Uhum. É. Quando você chegou no Nordeste, o que foi que te chamou mais a atenção? Porque também a gente que gosta de idiomas, né? Às vezes a Uhum. gente tem uma visão sobre um Sim, país, é. só que a partir do momento que você estuda a língua e você ou visita ou começa a conhecer um pouco mais daquele país, vê que é um pouco diferente do que o Uhum. senso comum Sim. ele acha. Eu queria te perguntar, qual é a visão do Nordeste, do pessoal do Rio Grande do Sul, e quando você chegou aqui, o que mais te chamou a atenção? É. Então, eu achei que não fosse uma pessoa com tantos preconceitos, né? Porque todo mundo tem algum preconceito, mas eu não achei que eu tivesse tantos, não diria talvez preconceitos, mas estereótipos, né, sobre o Nordeste. Eu achei que eu era uma pessoa que já tinha um conhecimento um pouquinho mais do que Seca e Salvador, né? Ou a praia, Salvador e o restante seca. E aí eu me dei conta que eu realmente vim cheia de estereótipos e que eu me desconstruí muito. Que bom que eu vim com a mente muito aberta, né? Eu acho que eu vim assim, eu vim com a mente aberta, porque eu não imaginava nada sobre como seria aqui. Mas o meu marido, que é daqui, ele sempre dizia que Campo Formoso é na região de Caatinga, né? Aí eu achei que ia ser seco, que não iria chover e que, meu Deus do céu, ia ser um calor
muito grande, né? Não ia ter Só água? que, não ia ter água, essas É, coisas bem estereotipadas. E a primeira vez que eu vim em janeiro de 2022. E eu cheguei aqui e tava chovendo. E aí eu disse pra ele, ué, você tá chovendo? A gente andou pela cidade e eu, nossa, quantas árvores! E eu, meu Deus, aí eu comecei a ficar com tanta vergonha e eu, nossa, olha como eu vim com uma visão, né, pré-construída, tão limitada, que eu achei que por ele ter dito que aqui é uma região de Caatinga, não teria uma outra parte que fosse chover, mas também não quer dizer que na Caatinga não chove. Então, a gente do sul, né, posso estar fazendo uma generalização, né, mas no geral, a gente tem uma visão recortada pela mídia, né? E os mais antigos, uma visão recortada pela mídia de antigamente. Então, que se disseminava que no Nordeste era muita pobreza, tinha recursos escassos, isso impactava na qualidade de vida, né? Os índices mais ruins do Brasil sempre foram aqui, enfim. E eu, estando aqui hoje, eu percebo o quanto isso é falso e o quanto isso é uma generalização preconceituosa, né? E eu quebrei totalmente os meus estereótipos, né? Eu não acho que aqui é uma região pobre, eu não acho que aqui é uma região que é, assim, seca, num sentido geral. Tem uma parte do ano que é mais seco, mas isso não impede que se produza, né? Então eu acho que talvez eu esteja aqui num momento muito bom da agricultura, da educação, né? A tecnologia já está chegando em muitas áreas, né? A produção de uva, que era uma coisa que eu não sabia também. É, eu estou num momento que eu estou conseguindo desconstruir tudo isso, e toda vez que eu volto para o Rio Grande do Sul, eu sinto que eu desconstruo um pouquinho dos estereótipos que chegam para mim, né? Porque eu ainda ouço muito. Aí você falou sobre a questão da mídia, é porque a principal É. divulgadora, né, desses estereótipos é a própria mídia. Uma Uhum. coisa interessante também, falando sobre linguagens, Uhum. quando, principalmente em novela, quando eles Sim. retratam uma novela no Nordeste, principalmente na Bahia, Uhum. eles passam aquele sotaque de Salvador. É. Aí tem muita gente de fora que acha que todo mundo da Bahia fala igual o Aham. pessoal de Salvador. Sim. Mas quando você vê, você percebe que só quem mora em Salvador fala daquele jeito. Sim. As gírias, o modo de falar, diz que Sim. é um falar cantado. Uhum. Mas se você andar até poucos quilômetros, você já percebe que o Muda. sotaque muda. O Dá pessoal... para ver na TV isso, Uhum, inclusive, porque uhum, agora a gente assiste muito os jornais locais. Quando está passando o jornal, que é feito pelos jornalistas de Salvador, a gente consegue ouvir uma variante, né, do português da Bahia. E aí, quando passa o da região norte, que é a nossa, já muda. Eu consigo perceber isso, né? E, claro, meu ouvido é um uhum. pouco mais aguçado para alguns detalhes, porque eu estudo linguagem, né? Então, isso para mim foi fantástico. Eu ficava pensando sobre, meu Deus, e essa palavra nessa frase não tem o mesmo sentido que eu daria. O que, que querem dizer com isso? Né? Então, isso também, essa parte linguística, para mim, é fantástico. Falando agora sobre a questão cultural, aqui no Nordeste a gente tem a tradição do forró, do São Uhum, João, até por curiosidade mesmo, a tradição do Rio Grande do Sul que o pessoal gosta de fazer, o tipo de dança, o gênero uhum, musical. Eu gostaria que você falasse, já que você já faz 3 anos que você mora aqui, acredito que já passou por todas as tradições que tem aqui sim, na nossa região. É, as diferenças culturais que você achou, por exemplo, qual uhum, é como é a cultura específica do sul do Brasil uhum, e como é que e você qual foi as principais diferenças culturais que você percebeu do Rio Grande uhum. do Sul e daqui do norte da Bahia? Tem muitas diferenças culturais, né? Mas eu observo, assim, dois grandes grupos, digamos. As diferenças culturais do dia a dia e as diferenças culturais de grandes eventos, por exemplo. No dia a dia, uma coisa que aqui eu, inclusive, já adquiri, né? Os gaúchos que me perdoem, mas eu tomo muito menos chimarrão do que eu tomava antes, que é uma bebida do dia a dia do gaúcho. E eu tomo mais café agora, né? Então o café já entrou na minha rotina. E a comida do café da manhã, né? A comida do café da manhã aqui, muito comum, é o cuscuz, né? Então o cuscuz também já entrou na minha rotina. Lá no sul é mais pão. Pão é uma comida muito tradicional do café da manhã lá. É, e a cuca, né?
que estou devendo aí fazer uma cuca, mas a cuca também é algo que é muito comum lá nos interiores, né, principalmente, e aqui não tem. Não tem a cuca aqui, né? Desculpa, o que é cuca? A cuca, né? É, Então, eu posso dizer que ela é do gênero dos bolos, né? Mas ela tem um aspecto um pouquinho diferenciado. Depende da forma de fazer também, né? Tem dois tipos principais. Que a minha mãe, que é uma ótima cozinheira, faz os dois de forma belíssima. Mas é como se fosse um bolo ou um pão doce que tem a sua massa é doce e ele tem uma cobertura em cima que é muito característica, que é com açúcar, pode ser recheada também, né? Tem recheios de vários tipos, mas é uma base, né? A base da massa dela é diferenciada de outros tipos de bolo, né? E aí é a famosa cuca. Inclusive tem festas que no Rio Grande do Sul que homenageiam a cuca. É muito tradicional de origem alemã, né? Mas existe uma outra também que não é tão parecida com a alemã, que é uma que a minha mãe faz, e aí ela faz os dois lá tipos. tem muita essa influência da Alemanha, né? Tanto que Tem, tem uma cidade lá chamada Gramado, que tem arquitetura alemã e tudo sim, mais, que bastante reproduz muito. turística. Sim, sim. Uma curiosidade, o pessoal de lá, a questão cultural, está mais Hum. próximo do restante do país ou está mais próximo ali do Uruguai, da Argentina? Então, o Rio Grande do Sul, ele é bem, assim, na minha visão de gaúcha, né, é bem dividido nessa parte, porque a região de onde eu sou, que é a região dos vales, teve muito forte a colonização germânica e italiana, né? Assim, até a minha família é mais de origem italiana. As cidades dessa região, elas sempre são mais ou menos divididas. Ó, essa parte da cidade tem mais descendentes de alemães, essa parte da cidade tem mais de italianos, ou cidades inteiras, né? Essa é mais de origem italiana, mais de origem alemã. Só que para a fronteira, né? Para a região fronteira com Uruguai e Argentina, não tem tanta influência dessa cultura. Então, o Rio Grande do Sul é bem diferente nessas duas partes. Tanto é que na região da fronteira, o clima muda também. Lá tem a vegetação do pampa. Então, o cavalo é um elemento extremamente presente no dia a dia dessas pessoas. Lá na minha região não é tanto, né? Porque lá tem muitos morros, né? Lá é mais perto da região da serra, que produz uva. Então, as características culturais também são atreladas a essa origem, né, antropológica, não sei se eu posso dizer assim, de quem povoou esses lugares, e também uma questão geográfica, né, que interfere o modo de vida das pessoas. É, uma vez eu estava vendo um alemão que aprendeu português, criou um Hum, canal para falar português, falando em português, canal em português, mas ele é alemão. Uma vez ele mostrou um vídeo de uma pessoa de lá do Rio Grande do Sul, hum, de uma cidade, que era do Rio Grande, que era brasileira mesmo, sim. que devido à origem dela, da família dela, que era de origem alemã, tipo, o idioma era conservado. Uhum, Aí, tipo, uhum, ela era fluente em alemão sim, por conta dessa questão da influência da família dela. sim. Aí ele viu o vídeo e ele achou sensacional. Lógico que tem sotaque, né? Porque já tá Uhum, em outro país. Mas ele achou sensacional, que ainda tem pessoas no interior, ali no que Rio Grande do Sul, preservam, que né? preservam a língua, no caso. Inclusive tem escolas, né, que além do inglês tem alemão como língua estrangeira. E até já teve pesquisa sobre isso, né, a nível acadêmico, de que o italiano se preservou menos do que o alemão. As colônias alemãs, elas conseguiram preservar mais a língua alemã do que as colônias italianas, o italiano, né? Tanto é que eu não sei falar praticamente nada italiano, o meu avô sabia, mas não teve assim um ensino dele para a geração do meu pai e dos meus tios, por exemplo. E eu, a geração dos primos, um que outro assim que sabe falar um pouco mais, a gente não aprendeu. Já nas famílias de origem mais alemã, se preservam mais. Os alemães acabaram preservando, no É, caso. uhum, Agora, entrando na questão das disciplinas que você leciona aqui, sim. eu queria saber, como professora de inglês, português, dessa área mais de linguagem, o que é que o estudante precisa saber, o que é que a escola cobra do estudante e o que é que Uhum. ele precisa fazer para ter um bom desempenho na questão É, escolar. então, a questão das línguas, né? Eu sou uma apaixonada por idiomas no geral. Mas eu entendo a limitação da escola, né? A gente tem uma aula por semana ou duas no máximo. Então, o ensino da escola eu vou considerar assim um ensino introdutório, para você conhecer algumas noções básicas e você criar o interesse. Você vai aprender para aprender a falar,
para aprender a se comunicar, a ler textos, né? Depois da escola. Né? A escola também não tem tempo hábil de te tornar um falante na língua estrangeira. Então é para você conhecer e criar um interesse. Depois, fora da escola, dar continuidade a isso, né? Na escola, a gente geralmente trabalha com questões mais gramaticais, que é o que a gente consegue transformar em métodos avaliativos de forma mais tradicional, né? E a gente não foca tanto em habilidades de comunicação oral, né? Inclusive muito por conta do tempo, né? A gente não consegue desenvolver isso de forma com uma qualidade satisfatória, né? Então a gente fica mais no básico nessa parte da oralidade. E aí na escola a gente foca mais na questão gramatical. Porém, o Enem, por exemplo, ele vai cobrar, não vai cobrar tanto gramática, ele vai cobrar mais vocabulário. Então, para o estudante que está se preparando para o Enem, né, focando numa avaliação, ele vai ter que fazer um estudo mais voltado para aprender vocabulário. Então, por exemplo, eu até indico para os meus alunos, né, se não estuda de nenhuma forma inglês, só na escola, começa baixando o seu Duolingo no celular, porque o Duolingo, apesar de ser limitado também, né, ele não vai se tornar um fluente, mas ele trabalha com vocabulário do dia a dia e aí ele vai avançando. Então, focando no Enem, a gente tem que ver a característica do Enem. É diferente de outras avaliações vestibulares, né, que cobram gramática. Então, na escola a gente tenta balançar os dois. Eu tenho algumas turmas de terceiro ano de inglês e eu estou focando mais na parte de ler pequenos textos, adquirir vocabulário e trabalhar com interpretação, que é o que o Enem vai exigir mais. Sobre essa questão da gramática, tem uma disciplina à parte que é a redação, né? Uhum. Aí uma das competências da redação é gramática. Você tem que saber Sim, escrever corretamente, colocar ponto no lugar certo, vírgula, a sim. acentuação, a ortografia e tudo mais. É interessante, na minha época de ensino médio, tipo, a gente estudava gramática em português Uhum. e redação só era escrita de texto, é Sim, escrita de texto. Só que quando você chega na prova, tem interpretação e a gramática que você aprendeu, você vai utilizar na redação. sim. Eu não sei se você acha, mas eu acho que deveria estudar gramática na parte de redação, a gramática associada à redação, enquanto o português deveria focar mais sobre essa questão da interpretação, né? Tipo, É, funções da linguagem, variação linguística. sim. Teoricamente, é função de todas essas disciplinas trabalharem tudo, né? Porque a interpretação está intrínseca na leitura do texto, né? E a escrita de um bom texto, com as características para que ele seja compreensível, é passam pela gramática, passam pelas estruturas da língua, né? Que vão todos os seus níveis. A língua portuguesa hoje, né, aqui no nosso currículo, pelo menos, ela tem que dar conta tanto da gramática, quanto da produção textual, na interpretação de texto, leitura, quanto da literatura. Então, a língua portuguesa está com uma carga maior, né, de assuntos, digamos assim, no mesmo espaço de tempo que ela tinha antes de ter a literatura. Então, antes a literatura era uma disciplina separada. Agora tem mais assunto para trabalhar no mesmo período de tempo. Então, acaba caindo um pouco dessa tarefa lá na disciplina de redação, que a gente não trabalha só a produção de texto, a gente acaba envolvendo a parte gramatical, a parte de interpretação, porque, como tu bem disse, tudo acaba aparecendo no texto final do aluno, né? É. Então, elas teriam que trabalhar juntas. Você disse que tipo, a área de literatura está na área de português e o Uhum. tempo continua o mesmo. É, Aí quando você tem muito conteúdo em um espaço de tempo pequeno, se é. você passa, vai passar de maneira superficial, no caso. Sim, Tipo, exatamente. Não é um problema as duas disciplinas terem se juntado, digamos assim, né? Porque acaba sendo ainda língua portuguesa, é só uma outra manifestação da língua. O problema é não ter aumentado esse tempo, né? Agora, nos currículos novos, a gente vê um aumento disso, né? Nos currículos o novo currículo do integral já tem 4 períodos para português, então isso já é mais coerente, né? Considerando a quantidade de assunto. Mas a gente teve um prejuízo aí nas turmas anteriores. agora falando mais sobre a questão da aprendizagem de idiomas. Uhum. É, na sua opinião, quais métodos você acha que
facilitariam a aprendizagem de um novo idioma? Por exemplo, uma pessoa Uhum. que vai começar a estudar idioma agora. Sim. Quais métodos você indicaria para essa pessoa? Quais Uhum. conselhos para essa pessoa estudar o idioma? Sim. Primeira coisa, tu falou já uma das formas, tu já disse na tua frase, a pessoa está começando agora. Ela está começando porque ela quer, né? Se você não quiser aprender, você não vai aprender. Então, ela querer aprender aquele idioma ou a qualquer disciplina é a primeira coisa, porque aí ela vai ter interesse, ela vai se sentir motivada a estudar. Agora, qual é o melhor método? Também vai depender de como é o seu processo de aprendizagem, né? Que é uma das coisas que a gente deveria, inclusive, trabalhar na escola. Como você aprende, né? Existem tantas formas de aprender, mas qual é a que funciona para você? Então, na área de aprendizagem de idiomas, existem diversas abordagens, né? Mas vai depender muito do seu processo, aonde você, o quanto você já sabe desse idioma e qual é o seu propósito. Então, se você não sabe nada e está começando agora, talvez um ensino tradicional de uma escola de idiomas seja útil para você, porque vai criar uma rotina, você tem que começar do básico, então você precisa aprender verbo to be, por exemplo, né? Não tem como fugir disso. Mas, por exemplo, se você já tem um conhecimento e você vai viajar para os Estados Unidos porque o seu trabalho exige, você precisa de uma abordagem específica para inglês de negócios. Então, a área de ensino de idiomas, ela é muito, já avançou muito nessa parte de ter metodologias específicas para cada objetivo de aprendizagem, né? O nosso da escola é o mais tradicional, né? Porque a gente está apresentando a língua para os estudantes, né? O idioma. E nesse sentido, então, vai depender do aluno, do nível que ele está e qual é o propósito daquela aprendizagem. Eu acompanho alguns conteúdos de poliglotas, até porque é Uhum, uma área que me chama bastante atenção, a área de idiomas. É uma coisa que eu sim. achei interessante deles é que uma vez perguntaram para eles qual é a diferença de um aluno que aprende para um aluno que não aprende. Hum, Aí eles falaram, o aluno que aprende é aquele que está imerso no idioma, mesmo em momentos que ele não está na sala de aula, com eles ensinando. E sim. uma coisa que chamou muita atenção, eles falando que eles perceberam que os alunos que aprendem é os alunos que têm tipo, um vínculo emocional com o idioma, um Uhum, vínculo afetivo. Por exemplo, tem uma série, sei lá, na Netflix, muito boa que sim. eles gostam, e a série ela é original do inglês. Uhum, Aí eles colocam, assistem a série no inglês, tem aquela trabalho no listening, né, que o pessoal sim. fala. Hoje, um idioma que está crescendo bastante é o coreano, É, por conta da questão dos doramas. Aí sim. eles falam que o aluno que gosta de dorama e que está escutando o idioma, ele tem mais facilidade em Uhum, aprender o coreano, mesmo uhum, sendo uma língua muito difícil, do que aquele que não tem. E uhum, aqui entra a questão do inglês. Muitos vão estudar inglês não é porque tem um vínculo afetivo, é por sim, questão profissional, no caso, que o sim. inglês é a língua mais importante do mundo, então você ter o inglês já vai lhe dar bastante vantagem no mercado de trabalho. Uhum, Aí, tipo, você está estudando por obrigação. Aí, tipo, é. você só estuda no curso, e quando você sai do curso, você não tem nem mais contato Uhum. com o idioma. É muito Aí, mais difícil. dificulta. Já aqueles que, ou porque quer ler um livro, ou porque quer assistir Uhum. uma série, tem Um mais jogo, isso. né? Muitos Aham. aprendem por conta de jogos também. Tanto que tem um professor que fala, idioma não se ensina, se aprende. É. Tipo, você não vai esperar, por exemplo, história, tem um professor te ensinando história, aí você Uhum, aprende. No caso do idioma, não existe você ensinar uma nova língua para outra pessoa. uhum. Uma criança, ela não estuda português para aprender a falar português, ela aprende isso nativo do É, do nosso país, ela aprende por imersão, ela está sim. escutando tanto, aí É natural, né? isso É aqui é uma natural. caneta, isso aqui é um livro, ela É, vai associando. é, Acho que interessante é. essa parte. Tem que ter um sentido, né? E tem que fazer. A questão afetiva que tu falou é fundamental. Se tu não tiver interesse ou uma motivação, né, que vai além do, eu preciso fazer isso porque vai cair na prova, né? Ou porque é uma disciplina da escola. Aí com certeza você aprende mais rápido e você vai gostar de aprender, né? Vai fazer sentido para você. Agora falando sobre a questão da leitura, Uhum. você acha que a leitura é importante agora falando com os estudantes do Hilda Monteiro, É, eh, você acha que a leitura é importante? E por com quê? certeza ela é importante, muito importante. Eu lembro até hoje o dia que eu fui alfabetizada. A primeira coisa que eu li e eu me dei conta, meu Deus, eu li sozinha, né? Isso me marcou muito. E eu falei lá no início da conversa que eu não me considero uma leitora voraz, assim, eu não sou a devoradora de livros,
mas eu li muito na escola. E a escola também tem esse papel na minha vida, né? Da leitura. Na faculdade eu precisei ler muito também, porque afinal de contas eu fiz letras, então supostamente eu vou ler, né? Muito. E a leitura, ela vai impactar o nosso desenvolvimento humano, né? Eu não estou só falando o cognitivo, é humano, de uma forma tão impressionante que a leitura deveria ser um direito na Constituição. Assim, eu entendo que ela está dentro do direito à educação, mas ela tem uma importância porque ela você é uma pessoa antes de aprender a ler e você é outra depois que você aprende a ler, né? Ela passa por uma questão de dignidade também, né? Você acessar direitos básicos. Só porque você sabe ler, você já consegue usufruir melhor dos seus direitos. Mas ela te leva para outros patamares na sua própria vida. Você evolui, né? Não é num sentido de que você talvez vai ser melhor, mas provavelmente a literatura tem um poder de fazer você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais interessante, uma pessoa que se comunica melhor. Então, se você lê, você aprende a escrever melhor. É isso que eu sempre falo na aula. Eu estou encontrando redações com erros de palavras muito básicas. E se você ler com frequência, essa palavra vai ser uma coisa natural, você não vai mais errar. Então a leitura impacta na escrita, a leitura impacta na comunicação oral e em tudo que você sabe. Você vai se tornar uma pessoa mais interessante para as outras pessoas. Vamos supor que o aluno agora, a partir de hoje, agora eu quero ser um leitor, vou começar a ler. Sim, Qual conselho você daria para o aluno que está começando agora a é, ler? tá. Não tem o hábito de leitura, né? Aham. Porque a leitura também, ela é um hábito. Então, um hábito demora. Minha sugestão, né, é começar por algum tema, algum assunto que já é do seu interesse, porque o interesse é a primeira coisa que tem que existir, senão você vai abandonar o livro. E talvez por um livro não tão grande, né? Porque às vezes o tamanho assusta um pouco, né? Inclusive eu fui uma leitora de livros pequenos quando eu comecei. Eu tinha colegas que liam o Harry Potter. E eu ficava, meu Deus, que inveja, mas eu não tenho nem coragem de pegar esse livro. Então eu lia livros mais curtos, aqueles das que vinham para as escolas, né? As coleções que o Ministério mandava, de contos, né? Começar com contos é uma ótima. Começar com aventura, com ficção, né? Com algum tema que seja do teu interesse, para depois você criar o hábito. Então não adianta, nossa, não leio nunca. Vou começar com o Machado de Assis. Talvez não vai ser a sua melhor primeira opção, mas em algum momento seria maravilhoso você ler Machado de Assis, que é um dos livros que eu mais gostei de ler também, um dos É, autores. você falou sobre a questão de escrever melhor, Uhum, tipo, a leitura aumenta o vocabulário. É interessante, sim. uma vez estava até na aula de gramática mesmo, dentro da disciplina de português, o professor falou, olha, na gramática a gente só explica o porquê a regra existe, mas Uhum, você só vai fixar se você ler bastante, porque você vai começar até a é, memorizar as palavras, e na hora de escrever você acaba fixando, tipo, sim. a vírgula não, perdão, a pontuação no lugar correto, a ortografia, tipo, na gramática você só vai saber por que que a regra É. existe, mas você só Uhum. vai fixar mesmo se você Usar usar e isso. ver aquela regra em uso. Porque a gente não tem costume de refletir sobre a própria língua, né? Mas quando a gente começa a estudar a gramática de uma forma que faz sentido, a gente começa a ver, nossa, realmente, olha aqui, ó, o crase é por isso, porque tem essa palavra antes, tem essa palavra depois. Aí tem que fazer sentido mesmo a regra. E se fosse para você indicar o livro, Hum, assim, para o aluno que está começando a ler agora, um livro que uhum, você indicaria? Ou até para aluno que já lê, já sim. tem um hábito, se Uhum. fosse para você indicar um livro baseado nos seus gostos pessoais, Ah, qual nos meus seria? gostos pessoais. Hã. Tá, eu, como sou professora, né, então eu vou optar por indicar algo escrito em português, né, para impactar também nessa parte da aprendizagem do aluno. Eu lembro que eu gostei muito de ler na minha infância um livro que não é só para crianças, tá? Não interpretem errado esse infância, ele é para infanto-juvenil, então os adolescentes podem ler. Um livro chamado Do Outro Mundo, da Ana Maria Machado. É um livro curto, só que a história ela é muito legal.
Ela é muito legal. Eu não vou dar spoilers, mas eu lembro até hoje. E eu li quando eu estava, sei lá, no final do ensino fundamental. E eu lembro até hoje. O nome do livro é Do Outro Mundo. E tem uma coisa mística aí. É muito legal. E uma leitura que eu estou fazendo agora é um livro que a gente falou antes, o Salvar o Fogo. Salvar o Fogo. Salvar o Fogo, que é do escritor baiano, né, o Itamar, e ele também escreveu o Torto Arado, que é um livro maravilhoso. Foi uma leitura muito significativa para mim, porque eu estou na Bahia agora, e o livro ele se ambienta em algum lugar que se parece com algum lugar aqui na Bahia, né? Não é um lugar real, no da história, mas o fato de eu estar aqui, eu não ser daqui e estar lendo uma obra que fala de um lugar parecido com aqui, é uma experiência muito única. Porque às vezes a gente lê uma ficção que se passa nos Estados Unidos, sei lá, na Colômbia, na China, mas a gente não está lá. Então a gente só imagina. Agora, quando você lê uma obra que ela fala de um lugar onde você está, a sua experiência de leitura, ela transcende. Então eu tive assim uma relação com essa leitura muito profunda, muito significativa e que com certeza vai me impactar para o resto da vida, porque eu li Torturado na Bahia. Então isso é muito interessante. E olhar a leitura a partir de uma experiência literária também mudou a minha relação com a leitura. Eu sempre tento localizar no tempo da minha vida aquela leitura. Por que eu estou lendo esse livro agora? O que isso significa? E isso mudou um pouco a minha relação com a leitura. Aí os autores brasileiros, Ana Maria Machado, que você já Ana falou, Maria isso. Machado é Uhum. uma boa autora para começar. E eu gostei muito também de ler o que eu li de Machado de Assis, né? O que eu mais gostei foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas, foi o que eu mais gostei. Mas eu li também os clássicos, né, mais Dom famosos. O Casmurro, Dom já Casmurro leu li, também? eu li o A Mão e a Luva, e eu li é, os contos, né, o livro de contos dele, vários contos são ótimos, inclusive eu trabalhei já na aula de literatura. E além do livro, qual filme ou série você indicaria para os estudantes aqui? Então, na esteira de indicar obras e artistas brasileiros, eu indiquei, inclusive nas minhas disciplinas de terceiro ano, a série Cidade Invisível. Já assistiu? Não? Não. Indicado para você também. É maravilhosa. É uma série que mescla realidade e ficção, só que não é qualquer ficção. Ela mescla o folclore brasileiro, dá vida pro folclore É uma brasileiro. série É brasileira. maravilhosa. É É brasileira. Tá brasileira. na Netflix, se eu não me engano. Uhum. E é muito boa, indico demais. Além de ser entretenimento, é um repertório para redação do Enem, inclusive. E uma outra série que eu indico, deixa eu pensar um pouquinho, brasileira. Ai, meu Deus. Eu gostei muito de assistir a série Segundo Tempo, que é uma série da Globo, né? Tem no Globoplay, eu acho que não tem em outros streamings, que é sobre escola. Eu adoro assistir séries de escola, então quase todas as séries da Netflix que tem envolvimento com escola eu já assisti, mas muitas são estrangeiras, né? E essa eu assisti também, não terminei, tá faltando ainda a última temporada, que é Segundo Tempo. Já ouviu falar dela? Não, também. Não. Se eu não me engano, é Segundo Tempo o nome da série, que ambienta numa escola bem realidade brasileira, numa escola de ensino noturno, é muito legal. Talvez é uma indicação mais para professores, mas vale a pena, é muito boa. Essas duas indicações são séries brasileiras. Séries brasileiras. Agora, de modo geral, tanto Ah. estrangeira e brasileira, misturando tudo. Ai, Qual você indicaria? a que eu mais gostei recentemente, que eu finalizei, inclusive meu marido assistiu comigo, estou influenciando ele para aprender espanhol, foi a série A Primeira Vez. Essa eu indico para todo mundo, é uma série maravilhosa, é ambientada em escola, mas ela aprofunda muito diversos temas e ela é colombiana. Colombiana? Colombiana. Maravilhosa, indico demais. Muchísimas gracias, profesoras. Fue un Ah, placer tenerte acá com nosotros. um Bom, gente, gosto. um gosto. Gente, você gostaria de se despedir do... Sim, posso
da audiência. Tchau, gente. Foi um prazer, adorei conversar aqui. Espero que o vídeo não fique tão longo, né? Mas eu acho que vai ficar. É um podcast. Podcast é um programa de rádio. Programa de rádio tem que ser longo. Então tá. Espero que vocês gostem, se interessem. E se alguém quiser trocar ideias literárias ou linguísticas comigo, estou disponível, tá bom? Kisses, kisses, bye, bye. Bom, gente, chegamos ao final de mais um episódio do podcast e o da Cast. Hoje gostaria de mandar um abraço especial para o pessoal que faz tudo isso acontecer. A gente tem a Michela, que é a nossa filmmaker, o professor Arthur, que está aqui nos bastidores, e um abraço especial também para o Gabriel, que é o nosso editor, ele que edita os nossos vídeos. E muito obrigado. E para você que está assistindo, que assistiu o episódio de hoje, deixe seu like, compartilhe o vídeo e comentem. Inclusive, é importante que vocês comentem, principalmente, o que vocês acharam do episódio, o que vocês acham que poderia melhorar, novas ideias para a gente trazer aqui para o podcast. Participem também, deixem nos comentários as sugestões, deixem o like e compartilhem. E muito obrigado por assistir esse episódio até aqui. Tchau! Tchau!